Deus continue abençoando a todos os irmãos nessa noite. Os irmãos estão me ouvindo bem lá atrás? Tá bom? Tá. Tá baixo? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 1, e vamos dar continuação. Pedir para o Brian colocar o quadrinho aqui para mim, Brian. Vamos dar continuação do que nós iniciamos na quarta passada. Capítulo 1 de Ruth. Vamos começar com o versículo 16. Nós lemos do capítulo 1 na quarta passada e o verso 1 até o 15. Então, nessa noite eu vou continuar aqui no 16 para nós ver o que Deus tem para nós nessa noite. Ruth fica depois de Juízes, antes de 1 Samuel. Ruth é o 8º livro da Bíblia. Amém. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: disse, porém, Ruth: não mintes para que te abandone e deixa de te seguir, porque onde queres que tu fores, irei eu, e onde queres que pousares, ali pousarei eu, e teu povo é meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, um outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Vendo Noemi que de toda estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Oramos a Deus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite abençoada e especial que nós estamos na Tua presença. Eu já senti a Tua presença por meio dos louvores e tenho certeza que os Teus filhos também sentiram, porque a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, e aonde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria presente. Sei que o Senhor está aqui nessa noite, Senhor, para nos abençoar. Nós somos homens falhos, nós não temos instrução, não temos capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus. Se o Senhor nessa noite, meu Deus, amém, entrar na cena, eu sei que o Senhor manifestará a Tua palavra, os Teus filhos compreenderão aquilo que o Senhor tem falado para nós. Esta é minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos? Amém. Amém. Os irmãos estão felizes? Amém. Estão todos animados em nome de Jesus? Aleluia! Então vamos dar continuação aqui no que nós iniciamos na quarta passada. Só antes que eu quero dar aqui uma notinha para os irmãos. Amém? Domingo vai ter o culto da mocidade aqui domingo pela manhã, né? Nesse domingo agora tem culto, né? Tá. Então depois do culto nós vamos sair daqui direto, vamos para a Lagoa. Vamos batizar a Laura no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se a gente conseguisse ir com mais de um carro, para que toda a mocidade participasse do batismo da Laura, seria uma bênção muito grande, né? E se Deus me abençoar, me ajudar, eu quero estar no culto aqui pela manhã. Acho que eu não tive nenhum ainda, né? Eu quero estar aqui com os jovens, com os irmãos pela manhã aqui domingo. Vamos enfrentar o cansaço e vamos trabalhar para Jesus, né? Amém. Ontem nós estivemos ali também na praia de Quintão, fazendo culto ali. Irmão Luiz e irmã Margarete foram junto comigo nessa ocasião, né? E irmão Marino também. E que bênção que foi, né, irmão Luiz? Culto ontem, né? Foi um culto ungido. Terminou quase 11 horas, né, o culto. Cheguei em casa aqui, era 3:30 da manhã. Mas valeu a pena, né? A unção de Deus desceu. E aí quando a unção de Deus está no ambiente, não precisa ter pressa, né? É verdade. Graças a Deus, os irmãos todos foram abençoados, né? Então, se Deus assim nos permitir, então, domingo, se não der arrebatamento até lá, então, nós teremos o culto aqui pela manhã da mocidade e depois o culto teremos o batismo, então, da Laura, né? E lembrando os irmãos que domingo também é a ceia do Senhor, né? Então, vamos guardar nossa santidade, né, irmãos? A nossa vida, para que Satanás
não coloque atrapalho, empecilho, né? Porque a semana de ceia, geralmente é aquela semana que a gente mais luta, mais batalha, né? E o diabo faz de tudo para tirar nós da ceia, mas não permita, irmãos. Vençam o diabo, vençam ele com a palavra. Amém, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu tinha mais um recado para dar, eu tinha um papelzinho marcado, eu dei para alguém, não sei para quem foi que eu dei o papelzinho, e não me devolveram. Não foi para ti, Laura, que eu dei um papelzinho, né? Mas tá bom, acho que era isso. Se eu me lembrar até o final do culto, eu falo. Os irmãos estão felizes? Amém. Então, vamos lá. Amém. A semana passada nós começamos a falar a respeito das 4 etapas de Ruth, que é um assunto, vou dizer para os irmãos assim, é um assunto simples, bem básico. Eu iniciei bem básico, simples, porque, como eu disse, né, eu não quero simplesmente chegar aqui, né, irmão Alexandre? Falar, e os irmãos saírem lá fora e não entenderam nada. Eu quero que os irmãos compreendam o que o Espírito Santo está trazendo. A pregação pega o pecado e traz ele a julgamento. Então, essa é a pregação. E isso é muito bom, porque a pregação julga o pecado nas nossas vidas, né? A pregação faz com que nós corrigimos os erros, né? Porém, o ensinamento é que coloca nós na posição do corpo de Cristo. E o profeta diz que o ensinamento é que nos dá a fé de arrebatamento. Como nós estamos às portas do arrebatamento, nós precisamos de um material, irmão Luiz, que nos dê fé de rapto. Né? Tudo bem, se alguém gosta de pregação, eu também gosto, né? Então, pregou, pensa, amém, isso é maravilhoso. Amém, mas se você quer realmente subir no rapto, amém, nós temos que deixar Deus nos posicionar por meio do ensinamento da palavra. Isso vai nos trazer fé de arrebatamento. Então nós começamos a fazer um assunto bem básico, simples, falando aqui a respeito das 4 etapas de Ruth, que eu já falei diversas vezes em diversos cultos para os irmãos. Eu acho que desde a primeira vez que eu morei aqui, não sei se o Adair e a irmã Lena lembram, né? Eu já falava alguma coisa sobre as 4 etapas de Ruth, colocando nas 3 etapas da graça naquela ocasião, né? E só para os irmãos me ajudarem aqui, qual foi a primeira etapa de Ruth? Decidindo. É o irmão Antônio, estou dizendo, o irmão Antônio tem que estar nos cultos, né? Ele não pode faltar os cultos, irmão Antônio. Amém. A segunda etapa? Servindo. Agora só não fala mais, né? Senão é só se for falar. Tá bom. Não, eu estou brincando, irmão Antônio. É brincadeira. E a terceira etapa? Que é onde nós estamos agora. Quarta-feira, gente, 8 dias atrás. Não lembram? Ruth descansando, né? O que é o descanso? O que é o nosso descanso? O descanso dos judeus era o sábado, né? Qual é o nosso descanso? Mas na forma correta, assim, como é que o profeta coloca? Espírito Santo. Amém? Eles entraram em uma terra santa, nós entramos em um Espírito Santo. Eles entraram num descanso físico e nós entramos num descanso espiritual. Né? E a última etapa? Ruth recompensada. Vamos repetir junto as 4 etapas para vocês não se esquecer mais? Vamos lá, eu digo, vocês repitam. Primeira etapa, bem alto. Ruth decidindo. Segunda etapa, Ruth servindo. Terceira etapa, Ruth descansando. Quarta etapa, Ruth recompensada. Falei bastante sobre isso a semana passada e hoje eu quero me deter um pouquinho na recompensa. Daí agora nós vamos entrar numa parte um pouquinho mais profunda aqui da recompensa da Ruth, né? Amém. A parte que mais ficou saliente. Eu vou ler aqui o parágrafo que eu li aquele dia, só para repetir aqui, porque eu creio que essa é a parte importante aqui para que o que Deus tem para nós, né? No parágrafo 193,
da mensagem Parente Redentor, o profeta diz assim: agora, o que eles fizeram? Eles casaram-se e através daquilo veio esta grande coisa. Daí Ruth foi recompensada. Então aqui dentro da recompensa o profeta fala que veio a grande coisa. Vocês lembram o que foi a grande coisa que nós falamos na semana passada? Quem é que lembra aqui o que foi a grande coisa? Eu falei na quarta-feira, na quinta-feira falei no grupo de novo. Quem é que lembra aí o que foi a grande coisa? Fala aí, Natanael. O que foi a grande coisa? Ah, Natanael. Nem o senhor, irmão Antônio, lembrou? E tu, Jefferson? Que é meio acadêmico, não lembra? Bom, a grande coisa foi o filho que Ruth e Boaz tiveram, que foi o remidor de Noemi. O filho, que o profeta chamou o grande filho Obed, que foi avô de Davi. Não vamos esquecer mais disso? Então a grande coisa foi o nascimento do filho. Irmãos, que interessante, né? Jesus, eu não vou falar isso com ar de crítica, né? Eu vou falar assim até lamentando um pouco. Então, eu acho que a Rebeca fez uma foto ali, colocou do lado assim, o filho de Ruth, remidor de Israel. E colocou no Facebook, não sei se foi a Rebeca que fez, não sei, alguém fez lá e colocou, tá. E aí um irmão, que é um pastor da mensagem, e antigo esse pastor da mensagem, ele, antigo, talvez um dos primeiros do Brasil, né? Escreveu assim embaixo no comentário: Ruth não tinha filho. Eu digo, meu Deus, que coisa, né? Daí assim, claro, ele é um ancião, né? Eu com todo respeito respondia para ele: ô meu precioso irmão, pastor e amigo, se o senhor ler lá em Ruth capítulo 4, versículo 13, o senhor vai ver lá que Ruth e Boaz tiveram um filho, e o nome do filho foi Obed. Coisas simples, né? Passa por altas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa assiste nem com vontade de assistir o culto. Às vezes a pessoa assiste mais querendo dar uma criticadinha ou encontrar um defeito, né? E o ruim quando encontra defeito onde nem tem, né? Dizer que não tinha filho, imagina, né? Amém. Mas graças a Deus que Deus está nos ensinando. Bom, então o pensamento que eu tenho aqui, irmãos, para os irmãos nessa noite é o seguinte: o que vocês perceberam aqui? Vamos lá, perguntas e respostas de novo. Aleluia, quem é que Ruth representa? Assim vocês sabem, né? A noiva, amém, graças a Deus. Quem é que Noemi representa? Israel. Quem é que Boaz representa? O Senhor Jesus Cristo, né? Então vocês notaram aqui que quando a Noemi está voltando para a terra, para Belém, para a Palestina, a Ruth está retornando com ela. Então o que é isso? O que está representando? Está representando a caminhada de Israel e da noiva de Jesus Cristo em paralelo. Estão me entendendo? Juntas, acontece junto. E eu vou mostrar aqui alguns acontecimentos para os irmãos no quadro. Acontece junto essa caminhada em paralelo, tá? Quando a Noemi decide voltar para Belém, a Ruth decide ir com ela. Acontece junto. Amém? Compreenderam? Elas vão junto. A Ruth está indo para Belém, que para nós significa a igreja voltando de volta para a palavra. Malaquias capítulo 4, restaurando nós de volta a fé apostólica, trazendo nós de volta a fé original. Belém, casa do pão de Deus, a palavra, isto é Belém. Noemi está retornando para Belém, que significa os judeus retornando para a Palestina. Nós voltando para uma terra santa, para um Espírito Santo, para a palavra, e eles retornando para a terra deles, para a terra prometida. Está acontecendo junto, ao mesmo tempo. É um paralelo. Você quer ver? Deixa eu só colocar aqui umas datas aqui, que eu até já mostrei essas datas para os irmãos. Colocar aqui bem grande aqui para vocês entenderem. Colocar aqui assim, ó. Israel primeiro, tá?
botar Israel primeiro, porque Israel é o filho mais velho, né? É o Manassés. E a noiva é o filho mais novo, o Efraim, né? Lembra que o profeta disse isso? Vou colocar aqui noiva, né? Eu não vou colocar noiva. Eu vou colocar igreja, porque é que todas se movimentam para voltar junto, né? Então, vou colocar igreja, que também as nécias também estão junto nessa, né? Então, vou colocar aqui, Israel é a igreja. Olha o que aconteceu. Bom, em 33, lembra que eu falei para os irmãos? Em 1933, Hitler ganhou as eleições e houve o maior êxodo da história de judeus saindo da Europa e retornando para a Palestina. Então aqui nós tivemos o grande êxodo. O grande êxodo. E o navio que levou os judeus, interessante, irmãos, o navio que levou os judeus de volta para a Terra Prometida, o nome do navio era Êxodo. Que coisa, né? Não era um tipo deles retornando? O nome do navio que levou eles de volta, aquele grupo que saíram, chamava-se Êxodo, o nome do navio. Bom, em 33, Noemi começa a sentir o aperto em Moabe. A Europa já não é um lugar seguro mais para os judeus. Eles sabiam que Hitler era antissemita. Então, Noemi começa a se movimentar para retornar para Belém, casa do pão de Deus, porque ela ouviu que Deus visitara Belém. Então ela soube que Israel agora já estava se movimentando para a terra prometida. Estão entendendo, né? Amém? Estão compreendendo, irmãos? Amém. Então, e em 33 aqui para nós, o profeta de Deus estava no rio Ohio, batizando a 17ª alma, e o pilar de fogo apareceu ali. Vou colocar aqui o anjo do Senhor, né? Esse anjo, né? O anjo, depois de 2000 anos que esse anjo não aparecia, este anjo desce até o rio Ohio, vê, está acontecendo junto. Quando esse anjo desce no rio Ohio, este anjo do Senhor, agora através da mensagem desse profeta, Deus está trazendo a última advertência para o povo gentil. Quem é que leu isso aqui na era de Laodiceia, o profeta falando que essa mensagem é a última advertência de Deus para o povo gentil? O Antônio lá leu, confirma? O profeta diz, a última advertência de Deus para o povo gentil é essa mensagem. Vocês viram o culto do domingo passado, né? O povo rejeitou, acabou para a era, né? Plenitude seu da era. Então os irmãos podem ir, olha que paralelo, irmão. O que está acontecendo aqui? Noemi e Ruth caminhando juntas. Amém? Amém. Vamos lá, quer ver? Outra parte aqui. Em 46, acabou a guerra, descobriram os campos de concentração, toda aquela barbárie do Holocausto. Então, em 46, a ONU se reúne, né, as Nações Unidas, e ali eles começam a discutir a respeito do destino do povo judeu. E em 46, eles decidem que Israel tem que ter uma nação própria. 1946. Estão acompanhando? Amém. Noemi retornando. E em 1946, glória a Deus, o anjo está visitando o profeta na caverna e dando a comissão para ele. Amém. O anjo do Senhor outra vez, comissionando o profeta para ele trazer a mensagem. O profeta na caverna orando, o anjo do Senhor aparece, então o anjo começa a trazer para ele o seu ministério, a sua vida peculiar, por que Deus tinha lhe chamado, por que a vida dele era daquela maneira. O que está acontecendo aqui? Noemi e Ruth caminhando junto, paralelo. Vocês entendem isso? Amém. Não é perfeito, irmãos? A história mostra que é perfeito. Eu li isso quarta-feira nas Escrituras. Hoje eu estou tirando da Escritura e estou colocando na realidade.
dos acontecimentos, né? Vamos mais um aqui. Olha aqui, lembra do culto passado agora esse aqui. Esse aqui é o culto passado. Ó, em 56, deu uma guerra em Israel quando o Egito nacionalizou o canal de Suez. O canal de Suez é um canal de rio que sai ali daquela região entre o Egito e Israel, que vai até o mar. Então, quase todos da região precisam daquele canal para ter acesso ao oceano por causa das embarcações. O Egito vai ali e nacionaliza, fecha. Então, Israel vai lá, ataca eles, avança, né? Vai em frente. E o que acontece? Israel conquista, irmão, todo o deserto do Sinai, né? Que eu vou botar aqui Suez, né? Canal de Suez. Nesse tempo aqui, Israel foi lá e conquistou todo o deserto do Sinai. Israel só devolveu o deserto do Sinai para o Egito por pressão dos Estados Unidos. Por que parece que Israel agora aqui parece que já está querendo ter o domínio da situação? Por quê, irmãos? Porque ao mesmo tempo que isso aqui estava acontecendo, em 56, a era de Laodiceia estava terminando. Fim da era. Como eu falei no culto do domingo passado, né? Perfeito, né? A era está terminando, vê que Israel já se movimentou. Só dizer outra coisa para os irmãos aqui, quer ver? Rapidinho aqui. O que acontece? Deixa eu apagar aqui ligeirinho. Compreenderam aqui, irmãos? É a caminhada das duas juntas, perfeito ou não é? Não estão voltando juntas? Uma para uma terra santa, um Espírito Santo, e uma para a terra prometida. Está perfeito isso aqui, né? Compreenderam, né? Tá, quero só, rapidinho para mostrar para os irmãos aqui. E isso aqui eu vou entrar em outro assunto quando eu for falar a respeito das taças de novo. Quando eu falar sobre as taças, eu vou mostrar isso aqui para os irmãos. Seria mais ou menos isso aqui assim, irmãos. Eu não sou um desenhista, né? Mas eu vou dizer assim, mais ou menos isso aqui assim deve ser o Egito. Aqui é o deserto de Sinai, aqui é onde fica o Monte Sinai, o Egito. Aqui é o Egito. Aqui é mais ou menos o deserto de Sinai. Aqui fica esse canalzinho de Suez que eu falei, que vai para o oceano. E aqui Israel uma filetezinha assim. Aqui tem a Cisjordânia, aqui tem os outros países. Eu não sei certo o nome dos outros países. Arábia Saudita, e aqui mais ou menos tem o Iraque. Bom, aqui mais ou menos pelo Iraque nós temos o grande rio Eufrates, que nós vamos falar bastante sobre eles quando nós chegar nas taças de novo. O grande rio Eufrates. Vocês que lêem a Bíblia, eu espero que todos leiam a Bíblia, quando você lê a Bíblia e você vê Deus fazendo a promessa para Abraão, a promessa para Abraão da terra prometida, dos seus limites, não era apenas esse pedacinho de terra que fica aqui. Vocês podem ler lá. Deus disse, eu te darei do Egito até o grande rio Eufrates. Tá? Então, na verdade, a região de Israel é muito maior, claro, porque como a cidade é muito grande, a cidade que vai descer, então só nesse espaço não seria o suficiente. Deus tem que ter mais espaço para que a cidade possa descer aqui nessa região. Mas o que acontece, irmãos? Olha o sinal. Vê que Israel, quando tomar o canal de Suez de volta, eles vêm até aqui. E conquistam até essa parte aqui, todo o deserto. Né? Um mover espiritual acontecendo. América, a era rejeitando a sua última oportunidade, como o profeta falou, falei no domingo passado, e ao mesmo tempo Israel se posicionando para tomar tudo que lhe pertence. Como Deus tinha uma era adicional, como eu falei domingo passado, nós estamos na era da... Nós estamos na era da noiva, então Deus tinha essa era adicional, então Deus diz, para um pouquinho, não está na hora ainda. Aí eles devolvem e retornam de novo. Não é verdade isso, irmãos? E vocês sabem, depois, um pouquinho mais para frente, em 67, Israel sozinho, esse pedacinho aqui, enfrentou todos esses países aqui ao redor, em 67. Em 6 dias, Israel venceu todos eles. Verdade.
Amém? Aleluia. Israel tornou uma nação de 48 a 67, dá quantos anos? Dá 19 anos? 19 anos, né? 19 anos de nação. Venceu 3 nações poderosas, forte. O Egito abastecido pela União Soviética. Tanque moderno, aviação moderna. E eles, 19 anos de nação só. 6 dias, venceram todas aquelas 3 nações. Não, se isso não é a mão de Deus, eu não sei o que é. Se isso não é tirar das escrituras e colocar na história. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Vamos seguir um pouquinho mais adiante aqui. Nós temos tempo aqui. E também, como eu disse, se eu não terminar hoje, quarta-feira que vem a gente continua, né? Os irmãos querem ler comigo, irmãos? Eu gostaria que vocês lessem comigo essa parte, porque como nós estamos fazendo um estudo da palavra, então, sem pressa, os irmãos abrem Ezequiel comigo, que isso aqui é interessante. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 37. Vocês todos já conhecem a escritura aqui, essa aqui eu tenho certeza que vocês conhecem. Quem é que canta o hino? Eu era um osso seco no vale. Não tem um hino assim? Como é que era o coro ali? Filho do homem. Quem é que profetiza para que os ossos revivam? Hã? Qual é o título, né? Vamos lá. Filho do homem. O que é o Filho do homem? O Senhor Jesus Cristo, através do ministério profético. Só para nós iniciarmos aqui, né? Tá, vamos lá. Vamos deter um pouquinho nessa parte de Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Vamos começar aqui no verso 1. Vamos lá. Diz assim: Veio a mão do Senhor e me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus: e esses ossos eis que farei entrar em vós o espírito e viverei. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Então aqui está a parte boa agora, versículo 7, quer ver? Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído, né? Ruído. Amém, Jesus. Houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. E os ossos se achegaram cada um aos seus ossos. O sistema denominacional usa isso para bênção, né? Mas não tem nada a ver, claro, a palavra tem duplo sentido, né? Mas não tem nada a ver com bênçãos material aí. Hoje Deus vai tirar tudo do teu vale, e os ossos, não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Vamos para a real revelação. Nós temos que saber que nós estamos cantando, viu? Então, primeiro são os ossos. Então, o que é esse rebuliço? Os ossos, o rebuliço foi quando a ONU decidiu tornar Israel uma nação. Houve um rebuliço. Então, esse rebuliço de osso não tem nada a ver com Pentecoste, viu? Com o movimento pentecostal, né? E quando eu profetizava, um rebuliço aconteceu, e vão cantando, e parece que é isso aí, todo mundo... gente, não tem nada a ver. O rebuliço foi um rebuliço político. A ONU se movimentando para decidir o futuro deles. Então aqui eu coloco aqui, a ONU, né? A ONU, de novo aqui, decidindo o futuro deles. Isso está acontecendo de 46 a 48. Amém? Depois vem os nervos, né? Os nervos. É isso aí que está na Bíblia de vocês, né? Os nervos foi a força militar.
Estão felizes? Amém. Terceiro, veio a carne. A carne foi o poder político, né? A política deles. Poder político. E a quarta veio a pele. Então a pele é quando eles tornam-se uma nação, né? Agora uma nação independente. De 46 a 48 acontece essas 4 etapas do que nós lemos aqui. Tá bom? Aleluia. Então já sabe, agora você já sabe quando vocês ouvirem alguns hinos denominacional aí, o movimento de ossos não tem nada a ver com Pentecoste na igreja, viu, gente? O movimento dos ossos é isso aí, viu? Amém? Os irmãos me perdoam, tem que ser honesto com vocês, irmãos. A Bíblia não diz que o pastor que vela pelas almas das ovelhas e vai ter que prestar conta diante de Deus? Então a gente também aqui quer dar uma de bonzinho, saber que os irmãos são chegadinhos numa denominaçãozinha e passar a mão na cabeça. Claro que não é o caso de vocês, né? Tem que ser sincero. Vamos nos libertar de todo o denominacionalismo. Amém. De todo o denominacionalismo. O profeta, quando foi pregar os selos, dizia assim, ó, não me tragam nada lá de fora. Vamos ficar com a pureza da palavra. Tá bom ou não tá? Precisamos de perna de ferro? Não precisamos. Tá bom o bronze, o ouro e a prata só, né? Vocês continuam felizes? Amém. Vamos continuar aqui lendo então. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Bom, glória a Deus. O versículo... Onde é que eu parei? Parei no 7, né? Tá. Agora o 8. Olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima das mãos, e não havia neles espírito. Gente, olhe para cá agora. Tudo isso aqui eles têm. Porém, o espírito de vida ainda eles não receberam. Eles já são isso aqui, uma nação completa. O militar, política, uma nação completa. Porém, o espírito ainda não estava sobre eles. Alguém me responde por quê? Hã? A irmã falou lá, irmã? O que é esse espírito aqui? Deixa eu facilitar a pergunta. O que é esse espírito? Espírito Santo. Quando é que eles recebem o Espírito Santo? Mas quando? Depois da tribulação, né? Então, enquanto não passar a tribulação, eles estão nessas 4 etapas só. Não, estou indo devagarzinho, eu quero que vocês compreendam, viu? Amém. Isso aqui, a Noemi está assim, ó. Está aqui a Noemi. Retornando, já está em Moab, já está em Belém, mas está aqui, sem vida. Dependendo lá que a Ruth colhe alguma coisinha para trazer lá. Espiritualmente, os judeus não têm nada. Eles não têm nenhum tempo para fazer o sacrifício deles. Estão naquela desgraça que Noemi estava mesmo quando ela voltou para a terra. Espiritualmente falando, você compreende isso, né? Amém. Agora vamos ver aqui. Glória! Aleluia! Amém. E ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. Aqui que é interessante, irmão. Vê que o ministério profético está incluído nisso. Aleluia! O ministério do Filho do Homem que tem que profetizar para que o Espírito venha para eles. Amém. Pensem nisso. Aleluia! Ele disse, profetiza-me ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos. Por que está falando dos 4 ventos? Porque os ventos se tipifica as guerras, e as guerras que fizeram com que eles voltassem para a terra prometida. Tá? Por isso que está aqui os ventos. Ó Espírito, assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Agora vem o quê? Uma profecia em forma de um
sopro. Amém? Essa é a quinta parte. O que o 5 significa? Graça, né? Por que é no quinto que eles recebem o Espírito de vida? Vamos ver outra escritura aqui, os irmãos querem acompanhar? Romanos capítulo 11, versículo 5, quando está falando aqui a respeito da admissão de Israel, que nós falamos a semana passada, ou no domingo. Olha só, Romanos 11, 5 diz assim: glória a Deus, falando a respeito de Israel retornando, amém, para a graça de Deus. Interessante, né? O versículo 5, né? 5 é graça, né? Diz assim: assim, pois também agora, nesse tempo ficou um remanescente, segundo a eleição, alguém achou aí? Da graça, né? Porque eles são salvos com o espírito de graça. Vamos ler mais uma testemunha? Zacarias, capítulo 12 também, versículo 10. Quer ver, irmãos? É isso aí, Esther, é graça mesmo. Graça para nós, graça para eles. Lembra que a pedra de aclamação é cortada da montanha e ela vem duas vezes. Graça, graça. E o profeta diz na mensagem a graça, que duas vezes por quê? Graça para nós gentil agora e graça para os judeus também. Amém? A graça em duas partes. Vamos lá. Zacarias capítulo 12, versículo 10 também fala a respeito desta graça para eles. 12, 10. Diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplica. Amém, Jesus. Que perfeito, né, irmãos? O espírito de graça aqui para eles, né? Amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos mais um pouquinho. A hora está passando lá, mas eu quero chegar aqui no ponto. Não estão cansados ainda, né? Não. Então, Israel e a igreja. Israel, o Mobrão pregou uma mensagem titulada Israel e a igreja. Vamos lá. Ruth e Noemi andando junto. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a Ruth, para nós chegarmos na Noemi. Se eu não conseguir chegar na Noemi hoje, nós chegamos na semana que vem. Então, primeiro Deus tratando com a Ruth. Como é que Deus trata com a Ruth? Vamos lá. Assunto bem simples, básico, que vocês conhecem. Primeiro, Deus nos enviou um profeta. Amém? Eu sou feliz porque Deus nos enviou um profeta. Amém. É verdade. Glória a Deus. Eu era cego, não via nada, não compreendia nada. Deus enviou um profeta. Esse profeta trouxe o bálsamo, trouxe colírio, colocou nos nossos olhos e hoje nós podemos ver essas coisas. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus, Deus nos enviou um profeta, né? Esse profeta nos traz a sua mensagem, que a mensagem desse profeta é o 7º selo. E o 7º selo traz o Espírito Santo completo para nós. Eu li aqui para os irmãos uma mensagem, desespero, o profeta dizendo que nesse tempo o Espírito Santo veio completo. Amém? Veio um profeta para nos expor o sinal. O que é o sinal? Trazer o Espírito Santo completo para a noiva gentia. Amém? Para que tu possa ser arrebatado. Quando tu recebe o Espírito Santo completo, irmão, então, o que acontece? Eu vou ler aqui uma escritura rapidinho, os irmãos não precisam acompanhar para nós ganharmos tempo. Efésios capítulo 4, versículo 30, o profeta usou muito essa escritura, e diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito de Deus, do qual está selado para o dia da redenção. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Eu falei no culto aqui, na quarta passada, ou no domingo, não estou lembrado. Lembra que eu falei para os irmãos que a redenção está em duas partes? Quem é que está lembrado aqui? Redenção está em duas partes. Eu falei assim, que a redenção na parte individual de cada um. Qual é a primeira parte da redenção? Saindo de, entrando em. A primeira parte da redenção é quando você aceita Jesus como teu Salvador e você se batiza nas águas. Você está dando um testemunho público que você aceitou a Jesus. Amém. Essa é a primeira parte da tua redenção. Amém? Você está dando testemunho que tu aceitou Jesus. Testemunho público. Primeira parte da redenção. Quando Deus vem
e te dá o Espírito Santo, que você é selado com o Espírito Santo, é a segunda parte da redenção, é Deus dando testemunho público que Ele te aceitou. A importância, como eu prego sobre receber o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, nascer de novo, porque quando chega nesse ponto, agora é Deus que está dando testemunho. Tu me aceitou? Tu deu testemunho público? Pois agora eu vou te dar um testemunho público que eu tenho te aceitado. Aleluia. Aqui está o meu selo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem trouxe isso para nós, irmão. A mensagem trouxe o Espírito Santo para nós. O profeta do Espírito Santo estava preso nas portas denominacional. O sistema não deixava o Espírito Santo operar livremente. Quando veio essa mensagem, liberou o Espírito Santo. Hoje Deus tem liberdade no nosso meio para trazer a palavra na totalidade. Trazer como ela é, sem se preocupar, sem ter preocupação. É como Deus trouxe, como o irmão Pierre Green dizia, é assim que Deus fez, assim que Deus gosta, é assim que tem que permanecer. Ninguém tem que mover com a palavra, ninguém tem que melhorar a palavra, tem que deixar ela como ela está. Amém, Jesus? Glória a Deus. O que era isso? Nesta era, Jesus Cristo, através do ministério do Filho do Homem, trazendo para a igreja a segunda parte da redenção. Amém. Trazendo o selo do Espírito Santo na tua vida. Amém. Deus também trazendo os 7 selos na sua segunda vinda, também na reclamação da sua noiva, também que é a segunda parte da redenção no coletivo para a noiva. A primeira parte foi a compra, a primeira vinda, e a segunda parte, a segunda vinda, Deus vindo com o livro aberto, reclamar. Você compreende isso, irmãos? Amém. O que Deus fez através desse mensageiro com a noiva gentia? Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ler mais uma escritura aqui. Eu gosto de ler a palavra para ficar firmado na palavra, na mensagem. Olha só que interessante isso aqui. E vou ler aqui um parágrafo aqui bem interessante. Jesus Cristo se reúne com os discípulos ali no finalzinho, um pouquinho antes de subir ao céu, no Evangelho de São João, no capítulo 20, e o versículo 21 em diante diz assim: e disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também envia a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Irmão, não se esqueçam, o sopro de Deus é o sopro de vida. E o sopro de vida é, amém? O sopro de vida é o Espírito Santo, viu? Aleluia. Deixa eu ler aqui para os irmãos aqui. Agora o profeta falando. E glória a Deus, aleluia. Como eu gosto dessas coisas, irmãos. Essas coisas são para nós, né? Na mensagem Nomes Blasfemo, na página 24, essa mensagem não tem parágrafo, só página, né? O profeta diz assim: agora eles pegam a escritura de lá, e Deus soprou fôlego em suas narinas, e ele tornou-se a alma vivente. Agora quero perguntar-lhe algo. Se ele era homem, que tipo de fôlego estava respirando antes de Deus soprar o fôlego da vida nele? Por que o profeta dá essa explicação? Porque as testemunhas de Jeová crê que a alma é o fôlego de vida. Isso aqui que eu respiro, eles creem que isso é a alma. Testemunho de Jeová crê assim. E o profeta disse assim: mas antes de Deus soprar, o homem já vivia. Porque ele é criado. Você lembra que eu preguei sobre o homem que se evolui de si mesmo, a evolução do homem? Que o homem se evolui de si mesmo? Antes de ele ser um filho de Deus manifesto, ele era um homem no estado animal. Então ele já estava respirando. Então, não é esse fôlego comum. Amém? Está vendo? Que tipo de fôlego? Ele era um homem vivo que respirava. Pois então, se for assim, então cada animal é uma alma vivente, porque respira uma alma humana, e a nossa alma é tudo junto. Então Jesus não teria de ter morrido
o sacrifício do animal teria sido suficiente, está vendo? Por isso, irmão, o argumento não é válido. Mas o que Deus fez? Ele soprou o fôlego da vida eterna. Amém? Amém? Aleluia. Amém? Amém? Então ele trouxe uma alma vivente, uma alma que não pode morrer. Agora observe, agora vamos entrar em mel, até os cotovelos. O profeta gostava disso, né? Ele tratava isso. Agora nós vamos entrar em mel, até os cotovelos, né? Amém. Note, respirar o fôlego da vida eterna em suas narinas, e ele se tornou-se uma alma eterna, pois Deus soprou, não o que a natureza fez, o que Deus fez. Vamos lá, irmãos, a pergunta aqui. Você tem que compreender o que eu estou pregando. Amém. O que te traz a vida eterna? Dentro desse assunto que eu estou falando, como é que tu recebe a vida eterna? Quando Deus vem e tu recebe o fôlego da vida eterna, que é o Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus? Aí Jesus disse em São João capítulo 5, que tu recebeu a vida eterna e já não pode mais entrar em condenação. Amém. O fôlego da vida eterna está em ti. Não é isso? Glória a Deus. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Vamos voltar em Ezequiel de novo aqui agora. Aleluia. Ezequiel 37 e o versículo 9 diz assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e, como é que está aí na Bíblia de vocês? E, os que encontraram aí, versículo 9, assopra. Oh, glória a Deus, aleluia. Estão compreendendo, irmãos? Eu gostaria que realmente se entrasse na alma, sabe? Que os irmãos compreendessem o que eu estou falando aqui. O mesmo sopro que traz a vida eterna para ti, é o mesmo sopro que traz a vida eterna para eles. Sopra. E o espírito de vida retorna. Quero ver agora eu vou ler aqui, só vou ler o resto aqui da escritura para vocês verem que isso aqui não tem nada a ver com o movimento pentecostal, como eu falei, que isso aqui é realmente o que eu estou falando, é profecia para Israel. Olha aqui o resto aqui, do versículo 10 em diante. E profetizei como ele me deu a ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, não tem nada a ver com o movimento pentecostal. Amém? Amém? Eis que diz, os nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança, fomos perseguidos, Hitler nos matou, Stalin, Mussolini, é isso aqui, nossa esperança acabou, campos de concentração, Auschwitz, Sobibor, enfim, tudo isso aí, né? Portanto, profetiza, ele diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, tirarei vocês da Europa, de todas as nações mortas que vocês vivem, amém? E vos farei subir de vossa sepultura, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, em letra maiúscula, e vivereis, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu sou Senhor. Disse isto, e vos fiz o Senhor. Claro ou não está claro, irmão? Está claro como o dia, né? Amém, Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Já vamos encaminhar aqui para terminar aqui. Agora só quero ler aqui uma outra parte aqui, quer ver, irmãos? Vamos se basear na mensagem, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, quer ver, irmãos, que Deus tem um padrão de fazer as coisas, irmãos. Deus não trabalha assim de qualquer maneira, Deus tem a maneira correta de trabalhar. Deus sempre trabalha dessa maneira, irmãos. Talvez assim, não vou dizer vocês, né? Talvez pessoas que não suporte homem ouvir outro homem, que tem grupos de pessoas aí que estão crendo que não precisa mais na igreja, pode ficar todo mundo em casa.
Cada um pode ser pastor da sua própria casa. Há um espírito que entra nas pessoas assim, dessa apostasia, se apartar do companheirismo e apostasia. Deus nunca ensinou isso aí, o profeta nunca ensinou isso aí. Pelo contrário, o profeta diz: quanto mais vai se aproximando aquele dia, mais nós devemos congregar. Amém. Por quê, irmãos? Porque não adianta. Se Deus criasse uma pílula, que tu tomasse essa pílula e nessa pílula tu tivesse conhecimento de tudo, amém. Mas não é assim. É dessa maneira, você sentado e um pregador no púlpito ensinando. Amém. Tem como mudar isso? Não tem. Deus trabalha dessa forma. Deus envia um profeta para trazer o selo do Espírito Santo para o povo. Não tem outra maneira. Não adianta querer inventar em moda. É a maneira que Deus escolheu. Amém? Olha que o profeta ainda curtindo o tempo. E aí aquelas pessoas lá que estão lá já falam assim para ele. Olha o que eles falam lá. Vê como Deus precisa de um profeta na terra para fazer com que as pessoas cheguem lá. Diz assim, ó: não é de se admirar que estejam clamando, meu precioso irmão. Então a multidão clamou em conjunto e disseram com Mombrana: se você não tivesse saído com o evangelho, nós não estaríamos aqui. Alguém teve que se parar na brecha para que eles pudessem estar lá. Amém? Deixa eu ler outra coisa aqui para vocês. Já vou me encaminhar lá, irmãos. Não tenho pressa aqui, a coisa que está boa. Aleluia. Por que eu estou falando isso, né? Estamos falando sobre as taças também. E nas taças a gente vai falar alguns assuntos. E quando a gente fala, às vezes, a respeito de homem de linho, é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo através de um homem, as pessoas tropeçam, né? Irmão, não deviam tropeçar, porque isso é a palavra de Deus. Amém. Claro que a gente sabe que tudo é Jesus. Amém. Eu volto àquele hino de novo, eu gosto muito daquele hino. Eu sou, não importa em qual forma estou, eu sou o que sou. Claro que é Jesus o tempo todo, ele que faz tudo. Que nem eu diz a sociedade, nessa sociedade que nós estamos com Jesus, nós somos o maior beneficiário. Ele entrou com tudo, tu não entrou com nada e tu ganha vida eterna. Amém. Tudo é Jesus. Mas qual é a forma? Como que ele está trabalhando? Temos que saber dessas coisas. Amém? Porque o povo gentil não sabia a forma que Deus tinha, não receberam um profeta que Deus enviou. Porque os judeus não souberam a forma, rejeitaram o Messias e mataram Jesus. Vê, irmãos? É assim que funciona. Vamos lá. Diz assim, o profeta falando na mensagem Alimento Espiritual ao seu devido tempo, no parágrafo 160 em diante. Ele diz assim, olha aqui. Mas agora Deus nos prometeu essas coisas. Nos últimos dias, em Malaquias capítulo 4, disse que Jesus Cristo desceria. Amém? Amém? Desceria. E se representaria em carne humana. Amém. Vamos lá, vamos pegar as coisas bem por ordem. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus desce, o Senhor Jesus Cristo desceria através do ministério de Malaquias 4, amém, desceria e se personificaria em carne humana através de um profeta. Amém. O William Branham não era Jesus, não era. Não confunda, não entendam mal. Eu falo isso na internet para que ninguém me acuse. Amém. O William Branham não era Jesus, mas Jesus estava em William Branham. Como Jesus está em nós. Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Eu fico muito feliz com isso. Cristo desceria e se representaria em carne humana como fez em Sodoma. Isto mesmo. Disse que o mundo estaria na condição de Sodoma e disse, como aconteceu? Então o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, por Abraão, antes desse filho prometido vir. Veja que foi, Abraão disse que era Deus. E a Bíblia diz que há 3 homens viram ele, pó em suas roupas, da viagem. Se assentaram, comeram como homem, e Jesus disse que justamente na época que o mundo ficasse na condição de Sodoma, que vocês sabem que está, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não o Filho de Deus, o Espírito Santo durante as eras, mas o Filho do Homem, Deus através de um profeta, se manifestaria. Amém? Agora, por que isso? Com o que o último profeta disse? Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará o coração dos filhos aos pais, está vendo? Uma mensagem para trazê-lo de volta à Bíblia. Uma mensagem para levar a Ruth de volta a Belém. Amém. Compreende isso, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Uma mensagem para fazer a Ruth decidir.
Uma mensagem de fazer a Ruth servir. Uma mensagem de fazer a Ruth ficar descansada. Descanse, minha filha. Essa mensagem traz o selo do Espírito Santo, que faz com que o povo de Deus descanse nas promessas. Que o parente redentor não vai descansar até que a obra seja feita na tua vida. Que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor. Que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E olha da maneira que Ele faz isso, irmão. Uma mensagem para trazer de volta a Bíblia. O Filho do Homem estará se manifestando nesse dia. E nesse dia é o toque da última era da igreja. O sétimo anjo. Os mistérios de Deus seriam dados a conhecer. Nesse dia os 7 selos seriam rompidos. E o mistério todo, essa igreja com as coisas tal. O mistério disto é esses selos. Só para encerrar aqui. Aí as pessoas pensam, não, eu tenho que ver Jesus assim. Não é assim que Ele vem. Assim tu te encontra com Ele nos ares. Ele veio assim. Bem, olha aqui como é que o profeta diz. Alimento espiritual ao seu devido tempo. 167. Agora, se Ele nos aparecesse num corpo físico, exatamente com a aparência da cabeça de Cristo, aos 33 anos de Hoffman, e sangue escorrendo nas mãos e assim por diante, cicatriz de cravo, nele todo, eu não aceitarei isso. Não. Quando Ele próprio vier, todo olho verá. Ele virá assim na terceira vinda. Todo olho verá é na terceira vinda. Apocalipse 1:7. Amém? Toda língua confessará. É como o relâmpago sai do oriente até o ocidente. Assim será. Está vendo? Nós não cremos nessas seitas e clã. Nós cremos que Deus é a palavra. Nós cremos que Deus é a palavra. Aleluia. O Senhor, o Rei Teofania está conosco. Amém? O Senhor palavra está aqui, irmãos. Agora, como é que Ele faz? O profeta diz no 168. Mas Ele se corporifica. Que palavra interessante isso aqui, né? Ele se corporifica, toma corpo emprestado. Ele se corporifica, tomando o seu corpo e meu corpo, e lhes dá dons. Me dá dons, e através dos dons, Ele dará a conhecer. Este é o alimento secreto, Ruth. Não importa o quanto Ele se desse a conhecer por mim, você tem que crer nisso. Deixa eu ler essa parte aqui de novo. Olha essa frase aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o quanto Ele se desse a conhecer por mim, você teria que crer nisso. Claro, porque o profeta disse aí, é difícil, irmão, um homem crer no outro. Toda aquela denominação pronta, feita, crer num profeta, não é capaz. Amém, Jesus, aleluia. Só mais um pouquinho, irmão, já vou encerrar, tá? Só vou ler esse parágrafo aqui, para mostrar para os irmãos, eu li já esses dias aqui, olha só, que interessante esse parágrafo aqui. Quer ver, irmãos, aqui como a Ruth e a Noemi, elas têm que estar juntas sempre, não tem como separar. Se alguém tentar separar Israel da igreja, irmãos, tu vai ter o quadro tudo errado, vai ter uma vaca passando na árvore, vai ter um homem pescando no deserto, temos que tirar a vaca da árvore, colocar no gramado lá, temos que tirar o homem do deserto, levar para o mar da Galileia, é isso aí. O profeta diz assim na mensagem, há sempre presente água da rocha, parágrafo 29. Agora vocês entendem, a igreja é tomada, Deus tratando primeiro com a igreja, com a Ruth, casando com ela, né? Eras da igreja, nós tomamos aquilo, então a igreja é levada para a glória, casamento. Então o Espírito Santo volta e encontra Israel como uma nação e traz para esta distância, enquanto as bodas estão acontecendo, então traz de volta novamente ao fim daquele tempo. E eu terei meu quadro negro, serei capaz de traçar isso e ensiná-lo quando vier o tempo. Então o Senhor retorna com a noiva e Israel a vê. Claro que Israel tem que ver, porque dali vai ter que vir um filho para redimir ela, né? Amém. Mas se vai ser na próxima quarta, não ter tempo hoje. E que tempo será? Agora, antes que possamos corretamente fixar isto, há uma grande lição que é um tropeço aos teólogos e muitos professores através das eras, as pessoas da igreja de Cristo
E aqueles que estão vindo para ouvir isto, que são as 70 semanas de Daniel, nós não podemos nos avançar mais em Apocalipse até unirmos a noiva e Israel juntos. Amém. Tem como separar, irmão. Tem como separar. O profeta diz, não tinha como trazer o mistério da 70 semana de Daniel ou voltar a Apocalipse, como nós temos Apocalipse, e fazer como alguns grupos fazem, né? Querem separar. Não, Israel não verá a noiva. A noiva é uma coisa. Israel... Irmão, é junto o tempo todo, é um paralelo. É o livro de Ruth em operação. Vocês estão felizes? Amém. Eu tinha mais algumas coisas para ler aqui, mas não vou ler porque a minha hora já esgotou. Vamos se colocar de em pé? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer oração. Depois eu queria cantar um hino aqui. Depois da oração. O Natanael pode chegar ali. Ou vou tentar cantar, né? Se o irmão não quiser ficar até o final do hino, você já pode ir saindo, né? Mas se quiserem ficar e cantar comigo, não tem problema. Vamos fechar nossos olhos aqui. Não se esqueçam, domingo de manhã o culto da mocidade, batismo, ceia à tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, obrigado, Senhor. O Senhor ter nos conduzido nessa noite por meio da Tua Palavra. É o Senhor que traz a inspiração. Como eu disse aqui no início, meu Deus, não há capacidade de nós não temos instrução, nós não somos estudantes da Tua Palavra. É o Teu Espírito Santo que tem que nos instruir, é o Teu Espírito Santo que compara Escritura com Escritura. Amém, aleluia, para se dar a conhecer ao Teu povo. E sei que através do ensinamento da Tua Palavra é que o Teu povo chegará, meu Deus, a completo conhecimento. Amém, que isso trará sobre eles a perfeição. Amém, aleluia, da estatura de varão perfeito. E isso nos preparar isso vai nos preparar para o arrebatamento. Agora, Senhor, deixa os Teus filhos retornarem para casa como aqueles animais ali de sacrifício que recochitavam, se alimentavam e depois passavam a noite recochitando, mastigando, que eles possam recochitar isso, Senhor. Isso ser uma bênção na vida deles. No precioso nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém.